10 atletas que já defenderam os dois rivais. Confira os nomes depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindo a mais vídeo do canal Respeita Meu Manto. E neste fim de semana tem Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. As duas melhores equipes da competição se enfrentam no grande jogo da temporada. E Palmeiras e Flamengo é um duelo repleto de tradição e com muita história, tanto de títulos como também de jogadores que já passaram pelas duas equipes. E é isso que vocês irão ver no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Deixa aquele like maroto, compartilhe esse vídeo. Agora sim, simbora conferir atletas que já passaram pelo Palmeiras e pelo Flamengo. Alguns com certeza vocês lembram, mas outros vocês sequer faziam ideia. E eu vou começar essa lista com um veterano que a torcida do Palmeiras adora, mas que muita gente se esquece que ele teve uma passagem pelo Flamengo lá nos anos 90. Zé Roberto atuava como meia e às vezes como lateral esquerdo. Ele que despontou para o futebol jogando na Portuguesa e com isso ele acabou indo para o futebol espanhol, onde ele foi contratado pelo Real Madrid. Só que na equipe merengue ele não estava conseguindo ter oportunidades e como ele queria jogar a Copa de 98, ele acabou retornando para o Brasil para poder ter minutagem em campo. E com isso ele foi jogar no Flamengo. Entretanto, a sua passagem pelo Flamengo foi bem rápida. Ele disputou apenas 23 jogos em 98 e não marcou nenhum gol. Mas por outro lado, suas atuações em campo foram tão boas que acabaram lhe rendendo a convocação para a Copa de 98. E logo após a Copa, ele sequer retornou ao Flamengo, pois ele voltou de novo para o futebol europeu. Dessa vez ele ficou lá por um bom tempo, depois ainda voltou para o Brasil, teve passagem por outros clubes, mas lá no finalzinho da carreira foi que a diretoria do Palmeiras acabou contratando ele, quando ele já era um jogador bem veterano, mas ainda assim com muito a contribuir. Zé Roberto chegou ao Palmeiras em 2015 e ficou até o final de 2017. Nesse período, ele disputou 133 jogos e marcou 13 gols. E também conquistou os títulos da Copa do Brasil de 2015 e do Brasileirão de 2016. É um ídolo recente para a torcida palmeirense, mas pouca gente lembra que lá no final dos anos 90, ele defendeu também o Flamengo. E foi graças a essa passagem pelo Flamengo que ele foi parar na Copa do Mundo de 98. O próximo nome dessa lista é um dos maiores meio-campistas da história do futebol brasileiro. Nos anos 90, Djalminha era sinônimo de gol. Ele que foi revelado pelo Flamengo no final dos anos 80 e ficou no Clube Carioca de 89 até 1993. Nesta época, ele disputou 133 jogos e marcou 20 gols. Nessa época também, ele conquistou esses títulos com o Flamengo. A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1990, ou seja, ele fazia parte daquele elenco de garotos vitoriosos que o Flamengo revelou no início dos anos 90, mas que foram vendidos a outros clubes a preço de banana. Ele também conquistou a Copa do Brasil de 1990, o Brasileirão de 92 e o Cariocão de 1991. Ou seja, pelo Flamengo ele já teve uma passagem muito boa, mas a carreira vitoriosa mesmo dele se deslanchou em outros clubes. No Palmeiras, ele chegou em 1996 e ficou até 1997. Nessa época, ele disputou 90 jogos e marcou 50 gols. Ou seja, ele teve uma passagem mais do que marcante pelo Palmeiras. E, nesta época, ele conquistou o Paulistão de 96. Ele fazia parte daquele timaço do Palmeiras que é considerado até hoje um dos maiores esquadrões do futebol brasileiro. Esse Palmeiras de 96 foi aquele Palmeiras do incrível ataque dos 100 gols do Campeonato Paulista, ou seja, era um time daqueles, olha aqui, dava gosto de ver jogar. Esse atacante aqui fez história nas duas equipes, mais precisamente num jogo Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão de 1988, ele entrou para a história por um fato inusitado, que por sinal um dia eu ainda conto a história desse jogo completo aqui. Gaúcho foi um daqueles atacantes goleadores nato. No Palmeiras, ele jogou de 88 até 1989. Nesse período, ele disputou 79 jogos e marcou 31 gols. Mas, curiosamente, nessa passagem pelo Palmeiras, um dos seus jogos mais marcantes foi justamente contra o Flamengo, onde ele, vejam só, foi para o gol e defendeu 2 cobranças de pênalti. Um dia eu ainda conto a história desse jogo aqui no canal.
Só que, logo após essa passagem dele pelo Palmeiras, ele foi justamente para o Flamengo, vejam só, onde ele ficou de 1989 até 1993. Nesse período, ele disputou 200 jogos e marcou 98 gols. E conquistou esses títulos aqui com o rubro-negro carioca. Ele conquistou a Copa do Brasil de 1990, o Cariocão de 91 e o Campeonato Brasileiro de 1992. O gaúcho que infelizmente já é falecido, mas fez história nas duas equipes, principalmente do rubro-negro carioca. O próximo nome dessa lista é um jogador que conseguiu ser ídolo no Flamengo e também ídolo no Palmeiras, mas principalmente no Palmeiras. Paulo Nunes é um outro nome folclórico do futebol brasileiro nos anos 90. Ele que foi revelado pelo Flamengo em 1990 e ficou até 1994. Nesse período foram 156 jogos disputados e 34 gols marcados. Ele que também fazia parte daquela geração de garotos que foi revelado no início dos anos 90 e que foi vendido a preço de banana para outros clubes. No Flamengo, ele conquistou esses títulos aqui: a Copinha de 1990, a Copa do Brasil de 1990, o Cariocão de 91 e o Brasileirão de 1992. Ele que tinha tudo para fazer uma carreira vitoriosa no Flamengo. Isso é, se a diretoria do Flamengo não tivesse vendido ele a preço de banana para a equipe do Grêmio. Bom, depois dessa passagem vitoriosa que ele teve lá no tricolor gaúcho, ele foi para o exterior, voltou para o Brasil, né? Ainda voltou de novo para o Grêmio e depois ele foi parar, vejam só, no Palmeiras, lá no final dos anos 90. No Palmeiras, ele ficou de 98 até 1999. Nesse período, foram 138 jogos disputados e 73 gols marcados, ou seja, ele foi um dos grandes ídolos da torcida palmeirense nos anos 90. E nessa época, ele conquistou a Copa do Brasil de 98 pelo Palmeiras, a Copa Mercosul de 98 e a Libertadores de 1999. Ou seja, Paulo Nunes também tinha uma carreira vitoriosa de títulos, tanto pelo Flamengo como pelo Palmeiras. Mas sem dúvida alguma, foi com a camisa do Palmeiras que ele viveu uma de suas eras mais vitoriosas e, claro, é considerado ídolo pela torcida alviverde até hoje. Esse nome aqui é um andarilho da bola. Ele já passou por tudo quanto foi clube brasileiro na sua vitoriosa carreira. Entretanto, um desses clubes, ele teve uma passagem um pouco apagada, que foi justamente no Flamengo. Diego Souza teve uma história bastante curiosa no futebol brasileiro, né? No Palmeiras, ele teve uma passagem muito boa, mas justamente no Flamengo, ele não foi lá essas coisas. Ele que despontou para o futebol no Fluminense e foi justamente no tricolor carioca onde ele conseguiu se firmar, né, entre os profissionais, era considerado ídolo pela torcida e acabou sendo vendido para o futebol português. Só que ele sequer chegou a atuar pelo Benfica, pois assim que ele chegou no clube português, o Benfica emprestou ele para o Flamengo, coisa que a torcida do Fluminense nunca aceitou. E no rubro-negro carioca, o Diego Souza jogou de 2005 até 2006. Nesse período, ele disputou 33 jogos e marcou 6 gols. Ainda chegou a conquistar o título da Copa do Brasil de 2006 com o Flamengo. Mas aquela temporada de 2006 foi tão fraca para o Diego Souza que ele foi devolvido ao Benfica logo após o empréstimo. Por sinal, um dos poucos jogos dele de destaque foi justamente num Fla-Flu, onde ele foi muito, mas muito vaiado pela torcida do Fluminense e ele acabou calando a torcida tricolor, fazendo um gol naquele Fla-Flu. Bom, tempos depois, ele foi contratado pelo Palmeiras. Nesse período, ele ficou de 2008 até 2010. Nessa época, ele jogou 140 jogos e marcou 39 gols. E conquistou o Paulistão de 2008. Entretanto, na temporada de 2009, ele foi duramente criticado pela torcida, pois os palmeirenses na época alegavam que ele sumia em jogos grandes. Enfim, o Diego Souza só teve uma passagem em cada clube, mas com certeza no Palmeiras foi onde ele teve uma passagem bem mais vitoriosa e cheia de gols comparado ao Flamengo. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo e siga o canal nas redes sociais. O Instagram é _respeita meu manto, o TikTok e o Kawaii é respeita meu manto. Agora vamos continuar relembrando os jogadores que já passaram pelos dois rivais. O próximo nome dessa lista aqui é um jogador que foi ídolo no Flamengo nos anos 2000.
Melhor, um dos ídolos recentes do Flamengo, né? Obina chegou no Flamengo em 2005 e ficou até a temporada de 2010. Nesse período, foram 182 jogos disputados e 47 gols marcados. Ele que caiu nas graças da torcida graças ao tricampeonato carioca, que foi contra o Botafogo, né, em 2007, 2008 e 2009. Bom, nesse período, além desse tricampeonato carioca, ele também conquistou a Copa do Brasil de 2006 com o Flamengo. Mas foi justamente nesta temporada de 2009, onde ele começou a perder espaço no time rubro-negro e acabou indo parar na reserva. E com isso, ele foi emprestado para o Palmeiras, e essa foi a sua primeira passagem pelo Verdão. No Palmeiras, ele ficou apenas aquela temporada de 2009 e disputou 29 jogos e marcou 12 gols. Por sinal, um desses gols foi polêmico, já que seriam 13, mas esse gol foi anulado pela arbitragem, que foi naquele jogo contra o Fluminense. Jogo esse que, se esse gol tivesse sido validado, o Palmeiras teria vencido e provavelmente a classificação final do Brasileirão teria sido diferente, já que o Palmeiras até a última rodada disputou o título com o Flamengo, com o São Paulo e com o Internacional. Bom, nessa época do Palmeiras, ele acabou sendo afastado do Verdão devido a uma briga com um companheiro de clube, numa partida contra o Grêmio. Por sinal, por conta desta briga, ele acabou sendo suspenso do clube e retornou para o Flamengo em 2010, mas não se firmou no rubro-negro carioca de novo e foi negociado de vez. Bom, depois de passagem por outros clubes, ele retornou para o Palmeiras em 2012. Nesse período, ele disputou 28 jogos e marcou apenas 3 gols. E nessa segunda passagem, que foi bem mais curta, o Obina saiu pela porta dos fundos e nunca mais retornou ao Alviverde, nem mesmo sequer também para o Flamengo, onde ele é considerado um ídolo recente até hoje. O próximo nome dessa lista é um jogador que conseguiu ser ídolo em 2 clubes de São Paulo e também teve 2 passagens curiosas pelo Flamengo. Edilson Capetinha é um daqueles jogadores que povoaram o imaginário popular nos anos 90, ou seja, ele era um daqueles jogadores folclóricos que o futebol brasileiro revelou nesta época. E ele teve 2 passagens pelo Palmeiras. A primeira foi em 1993, onde ficou até 1994. Essa primeira passagem, que foi bem vitoriosa, ele disputou 123 jogos e marcou 46 gols. Nessa primeira passagem, ele conquistou o Brasileirão de 1993, o Paulistão de 93 e 94 e o Torneio Rio-São Paulo de 93. Por sinal, foi nessa primeira passagem pelo Palmeiras que ele marcou o gol mais bonito da sua carreira, que foi num derby contra o Corinthians, onde ele deu um drible da vaca num defensor corintiano e marcou um gol antológico. Bom, depois dessa passagem, ele foi jogar no exterior, depois voltou de novo para o Brasil, onde ele defendeu o Palmeiras na temporada de 95, ou seja, ele voltou para o Verdão. Nessa segunda passagem, ele disputou 28 jogos e marcou 13 gols. Curiosamente, depois dessa passagem pelo Palmeiras, ele foi justamente para o Corinthians, onde ele é considerado ídolo até hoje. E depois dessa saída do Corinthians, ele foi justamente para o Flamengo, vejam só. Nesta curiosa passagem dele pelo Flamengo, que por sinal foram 2, ele jogou a primeira em 2000 e ficou até 2001, onde ele jogou 83 jogos e marcou 35 gols. Por sinal, essa primeira passagem tem como jogo marcante aquela final do Carioca de 2001 contra o Vasco, onde ele marcou um dos gols daquela vitória heróica contra o Cruz Maltino. E nessa passagem pelo Flamengo, ele conquistou o Cariocão de 2001, conquistou também a Copa dos Campeões de 2001. Essa grande passagem dele pelo Flamengo em 2001 rendeu também para ele uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. Por sinal, depois dessa passagem da seleção brasileira, ele ainda voltou para o Flamengo em 2003 e ficou até 2004, onde ele disputou mais 34 jogos e marcou 16 gols. Ou seja, ele tem uma passagem bem vitoriosa no Palmeiras, mas também tem uma passagem curiosa pelo Flamengo. O próximo nome dessa lista é um dos maiores zagueiros artilheiros da história do Flamengo. Júnior Baiano foi mais um daqueles garotos que foram revelados no início dos anos 90. Ele que chegou ao Flamengo no finalzinho dos anos 80, mas já estava no time profissional em 89. E nesse período ele ficou até 1993. Nessa primeira passagem pelo Flamengo, ele disputou 170 jogos e marcou 11 gols.
Depois dessa passagem vitoriosa, onde ele conquistou a Copa São Paulo de Futebol Juntos de 1990, o Brasileirão de 92, a Copa do Brasil de 90 e o Cariocão de 91, ele foi parar no São Paulo, onde ele deixou de ser aquele zagueiro estabanado que ele era conhecido no Flamengo e ele acabou tendo um padrão tático. Isso aconteceu graças ao Tele Santana, que conseguiu recuperar essa característica dele. E com isso, o Júnior Baiano deslanchou de vez no futebol brasileiro. Ele que teve passagem também por outros clubes, mas retornou de novo ao Flamengo em 1996. Nessa época, ele ficou até 1998. Nesse período foram 66 jogos com 22 gols marcados. Essa excelente passagem pelo Flamengo rendeu a ele uma convocação para a Copa do Mundo de 1998 na França. Porém, depois dessa passagem dele pelo Flamengo, que por sinal ele também conquistou o Cariocão de 96, ele foi parar justamente no Palmeiras, onde ele ficou de 98 até 1999. Nessa passagem pelo Verdão, foram 72 jogos disputados e 16 gols marcados. Com esses títulos aqui, ele conquistou a Copa do Brasil de 98, a Copa Mercosul de 98 e a Libertadores de 1999. Júnior Baiano ainda teve também uma passagem curiosa pelo Vasco, que por sinal também foi uma passagem vitoriosa por sinal. Mas ele retornou de novo ao Flamengo em 2004 e dessa vez ficou até 2005. Nesse período foram 28 jogos disputados, mas dessa vez sem nenhum gol marcado, mas também com um título na conta, já que ele foi campeão carioca em 2004 com o Flamengo. Ou seja, Júnior Baiano tem uma história recheada tanto no Flamengo como no Palmeiras, mas principalmente no Flamengo, onde ele teve 3 passagens. O próximo nome dessa lista ainda está em atividade no futebol brasileiro, mas atualmente só joga em times pequenos. Nesse momento ele está disputando a Série C pelo Retrô. Wagner Love despontou para o cenário nacional lá em 2002 no Palmeiras, onde ele ficou até 2004. Nessa primeira passagem, ele disputou 56 jogos e marcou 39 gols. Essa primeira passagem foi muito positiva, pois ele foi o personagem principal no título da Série B de 2003. E com isso, ele acabou sendo vendido para o futebol russo, onde ele ficou até o ano de 2009, quando retornou para o Brasil. E justamente ele retornou para o clube que o revelou, que foi o Palmeiras. Porém, essa segunda passagem foi curta. Em 2009, ele disputou apenas 12 jogos e marcou 5 gols. E nesse período, ele acabou saindo do Palmeiras devido à pressão da torcida, mais precisamente, uma agressão que ele sofreu quando ele estava saindo de um banco, onde ele foi perseguido pela torcida do Palmeiras. Bom, em 2010, ele trocou o Verdão pelo Flamengo. Essa primeira passagem dele no Flamengo foi muito curta, mas foi bem positiva, onde ele disputou 19 jogos e marcou 19 gols. E ele formava com o Adriano uma dupla no ataque que era conhecida como o Império do Amor, onde a torcida estava repleta de expectativa, mas no final acabou se frustrando, já que tanto Wagner Love como o Adriano não ficaram até o final da temporada. Bom, Wagner Love ainda retornou para o Flamengo em 2012. Antes disso, a diretoria rubro-negra tentou a todo custo contratá-lo de forma definitiva, mas não conseguiu. Entretanto, em 2012, Wagner Love estava de volta de vez para o Flamengo. E nessa segunda passagem, ele ficou até 2013, disputou 45 jogos e marcou 19 gols. Essa segunda passagem é bem curiosa, pois foi justamente no Brasileirão de 2012 que ele conseguiu rebaixar o Palmeiras num jogo contra o seu ex-clube, onde ele marcou o gol que sacramentou o rebaixamento do Palmeiras. Vejam só, Wagner Love, que no passado foi duro do Verdão, no final acabou se tornando carrasco, já que rebaixou o Palmeiras para o Brasileirão da Série B de 2013. Bem, Wagner Love depois disso teve passagem por outros clubes. Por sinal, teve uma passagem vitoriosa também no Corinthians, que é rival do Palmeiras. E atualmente ele está jogando a Série C pela equipe do Retrô. Esse último nome aqui tinha que encerrar a nossa lista. Zinho é um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Ele que foi revelado pelo Flamengo no meio dos anos 80 e ficou no clube carioca até o começo dos anos 90. Essa primeira passagem dele no Flamengo foi mais precisamente de 86 até 1992. Nesse período foram 395 jogos disputados e 57 gols marcados. Essa primeira passagem dele pelo Flamengo foi bem vitoriosa, pois ele conquistou
a Copa União de 87, mais conhecido como Campeonato Brasileiro, o Brasileirão de 92, a Copa do Brasil de 1990 e o Cariocão de 86 e de 1991. Após essa passagem vitoriosa pelo Flamengo, ele foi contratado pelo Palmeiras no meio de 92 e durante esse período ele ficou até 1994 com 140 jogos disputados e 30 gols marcados, e ele conquistou esses títulos aqui pelo Palmeiras. Ele conquistou o Brasileirão de 93 e 94, o Torneio Rio-São Paulo de 93 e o Paulistão de 93 e 94. Essa passagem vitoriosa dele pelo Palmeiras rendeu a ele uma contratação pelo futebol japonês, onde ele ficou até 1997. Quando retornou para o Brasil, ele foi justamente para o Palmeiras de novo. E nessa segunda passagem, ele ficou até 1999, onde ele disputou 162 jogos e marcou 21 gols. E conquistou esses títulos aqui. Conquistou a Copa do Brasil de 98, a Copa Mercosul de 98 e a Libertadores de 1999. E ele ainda retornou para o Palmeiras em 2002 e ficou até 2003. Nessa terceira passagem, foram 30 jogos disputados e apenas 4 gols marcados. Essa última passagem dele pelo Palmeiras foi sem títulos, mas ele já tinha escrevido uma história bastante vitoriosa com a camisa do Verdão. Mas ele ainda teve uma segunda passagem no Flamengo. Essa segunda foi em 2004, onde ele ficou até 2005. Onde ele disputou 62 jogos e marcou 8 gols. Nessa segunda passagem pelo Flamengo, ele foi campeão carioca em 2004 com o rubro-negro carioca. Ou seja, ele escreveu uma história gigante, tanto no Flamengo como no Palmeiras. E é isso, galera. Estes foram os 10 jogadores que já passaram pelos dois rivais. Quem irá vencer amanhã? O Flamengo? O Palmeiras? Deixe aí nos comentários. Antes de sair desse vídeo, galera, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Receba desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. Até a próxima, pessoal!